Fala, querido amigo do canal, estamos aqui para mais um vídeo, vencedores e perdedores da última rodada do Campeonato Brasileiro. Tem torcida que está chorando, tem torcida que está festejando até agora, e nós estamos gravando o vídeo no domingo à noite, mas provavelmente estão festejando até o momento em que esse vídeo vai ser postado no canal, porque tem gente que precisa comemorar. Mas sabe quem está comemorando, Matheus, também? Quem não está chorando? Quem? O inscrito do canal Corneta Ball, porque mesmo com o final do Campeonato Brasileiro, os vídeos não param. Inclusive, teremos aí uma super semana com vídeos todos os dias até sábado ou domingo. Já tem a programação aí pronta. Então, não perde. Se inscreve aí para não perder os próximos vídeos que a gente está fazendo. Isso aí, já começo pedindo o perdão para vocês e para o Bruno, que eu fui deselegante, eu não introduzi, não apresentei ele nesse vídeo, mas estou, como sempre, ao lado do Bruno para trazer mais um Vencedores e Perdedores. Fala galera, quem conhece o canal sabe que esse não é meu setup normal, não estou em casa nesse momento, mas não perdemos aqui a oportunidade de trazer conteúdo para vocês. Exatamente. E já seguindo, vamos começar pelos vencedores, porque vamos deixar para falar mal dos outros no meio, no final do vídeo, que é mais interessante, segurando a audiência. Com certeza. Você vai puxar o primeiro? Eu falo meu primeiro aqui, que tem a ver com essa camisa que eu estou usando, mas não é o Internacional, porque mesmo se salvando, ele não merece estar entre os vencedores. E sim, Abel Braga, vou colocar aqui entre os vencedores. Por quê? Com o Ramon Dias, o Inter estava rebaixado. O Inter não iria se salvar com o treinador argentino. Aí a direção do clube colorado fez uma estratégia kamikaze, chamar um treinador aposentado desde 2022, e ele conseguiu salvar o Inter da zona de rebaixamento, de uma queda quase certa para a Série B. A gente estava até comentando aqui que era praticamente impossível o Inter se salvar, e como diria o André Henning, minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu, porque o Inter precisava ganhar o seu jogo e torcer para dois resultados acontecerem, e foi exatamente o que houve na rodada 38. E Abel Braga, que já era o maior treinador da história do Inter, ele crava mais uma vez o seu nome na história de um clube gigante do futebol brasileiro. E dá para falar, se caísse, ele não ia ter culpa nenhuma. Mas se ficasse, como ficou, o mérito ia ser todo dele. Toda a glória ia ser jogada no colo do Abelão, e foi isso que aconteceu. O Inter ficou, e ele vai ser exaltado mais ainda pelos colorados. O que não pode é tentarem convencer ele de continuar no que vem, né? Aí eu já acho que é maluquice. Tem que saber a hora de se retirar como herói mais uma vez. Também estava aqui na minha lista de vencedores, obviamente, por tudo que você citou. O cara não treinava aí uns 2, 3 anos, voltando uma situação dificílima que para a maioria das pessoas já estava decretado o rebaixamento do Inter. Se colocou numa situação que, se ele salvasse o time, ele era o herói, sabe? E a verdade é essa. Ele foi herói. Assim que ele assumiu, entrevista polêmica, toma um 3-0 para o São Paulo, parece que não vai dar. E aí, no jogo decisivo, não foi uma grande partida em questão técnica, mas o que importa é o resultado, os 3 pontos. E o Inter conseguiu se salvar, então, igual você falou, acho que o Abel, indiscutivelmente, é o maior treinador da história do Inter depois disso e tudo que ele conquistou em passagens anteriores. Eu vou além, acho que ele já era o maior treinador da história do Inter antes mesmo de salvar o time do rebaixamento, mas agora com essa salvação improvável que ele conseguiu, ele fica como um dos grandes nomes da história, não só como treinadores. Acho que ele está ali num patamar de grandes jogadores da história do Inter, tipo o Fernandão, Falcão, 5 nomes da história do Inter, tem que ter Abel Braga. Não dá para você deixar ele de fora dessa lista. Aumentou o legado dele aí, o carinho do torcedor, em grandes quantidades, eu diria. E meu próximo vencedor aqui, Matheus, também é um treinador. Esse não ainda está num hall desse nível, como um dos grandes treinadores dos clubes, mas a verdade é que Jair Ventura mudou a temporada do Vitória. Então, assim,
chegou num time que todos já davam praticamente como rebaixado, jogando futebol muito feio, conseguiu resultados, conseguiu melhorar o time, conseguiu melhorar os jogadores, mesmo partidas que perdeu, o Vitória jogou bem e merecidamente fica na Série A para o ano que vem. Tem a entrevista que ele dá no final do jogo, muito emocionado, com a torcida invadindo o campo e abraçando ele. Assim, eu acho que é uma imagem que fica muito bonita. Vamos ver se vão dar o cargo para ele para o ano que vem, né? Porque o Jair Ventura também é um treinador que tem sido mais essa questão de apagar incêndio do que construir trabalho. Então vamos ver se depois disso o Vitória vai dar a oportunidade dele de ficar, fazer a pré-temporada, montar o time da forma que ele quer. Eu acho que pelo menos ele ganhou o benefício dessa dúvida aí. Pois é, o Vitória que ao longo dos 90 minutos que compuseram a rodada 38 estava na zona de rebaixamento por maior parte desse tempo. Foi fazer o gol da salvação já na metade para o final do segundo tempo contra o São Paulo. E concordo com você, para mim, Jair Ventura ele sai maior desse campeonato do que ele entrou. Dava a impressão de que o Vitória já era um time ali fadado ao rebaixamento, tomou 8-0 do Flamengo, vindo uma boa sequência, tomou uma pancada forte para o Bragantino na última rodada, e ainda assim o time conseguiu juntar os cacos e venceu o São Paulo, e se manteve na primeira divisão. E na mesma linha que você, eu coloquei aqui na minha lista, como um dos vencedores, o futebol baiano, que serão os dois times da Bahia, o Vitória e o Bahia, serão os únicos representantes do Nordeste na Série A no ano que vem. Nós teremos o Remo representando o Norte, mas na região do Nordeste apenas esses dois times vão estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso se eu não estiver muito enganado, eu conferi antes de Você está gravar correto. o vídeo, mas é sempre bom dar uma última conferida e sim, serão só os dois. Bahia já está mais consolidado, vai mais uma vez disputar a Libertadores, não vai de forma direta, mas na pré, e o Vitória conseguiu se salvar. Igual você falou, o campeonato ano que vem vão ter 17 times do Sul e do Sudeste e apenas 3 acima da linha aí de Minas Gerais, digamos assim, né, Norte e Nordeste. E então o futebol baiano sai muito fortalecido. O Vitória terminou agora eu não tenho a tabela aqui. Acho que foi 16º. Não, 15º. O Inter foi 16º. Então, isso. E o Vasco 14º, né? Vou conferir aqui, mas acho que consegui abrir aí. E foi aí isso. O Vitória provavelmente o Vasco 14º. Entra como favorito na próxima Copa do Nordeste, né? Acho que pelo futebol que vem apresentando, sem o Bahia, que está disputando uma competição internacional, aí o Vitória talvez seja o principal favorito hoje a essa Copa do Nordeste, do 2026. Claro que muita coisa ainda pode acontecer na janela de transferência, mas se a gente tivesse que fazer uma previsão hoje, talvez fosse o Vitória. Exatamente. Trazendo aqui mais um vencedor da minha lista. Eu coloquei o Palmeiras, mas pura e simplesmente por eles encerrarem o ano com alguma dignidade, se é que era possível, né? Depois de perder a Libertadores, a gente debateu muito aqui como que seria o espírito, o ânimo do Palmeiras para essas duas rodadas finais. E a verdade é que jogou a Vera e conseguiu boas vitórias nos dois jogos. Então, o Palmeiras ele encerra a temporada com 2 vitórias. Tem muita coisa para corrigir. Se quiser disputar com o Flamengo, continuar em alto nível, que a gente vê outros times ali se mostrando competitivos também. Essa temporada foi o Cruzeiro, mas, por exemplo, na passada foi o Botafogo. Então, a concorrência está aumentando para esses times. O Palmeiras precisa rever um pouquinho o planejamento de futebol, de contratações, mas nessas 2 últimas rodadas ele mostrou um futebol sério e conseguiu 2 boas vitórias. Que essa que é a principal característica do time do Abel Ferreira, né? Muitas vezes não apresentam um futebol tão vistoso tecnicamente, mas é um time muito sério, um time cascudo, um time que ganha jogos. E não vinha sendo aí nessas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, jogou muito mal a final da Libertadores, mas pelo menos nesses 2 últimos jogos aí, contra o Atlético e agora contra o Ceará,
fez bons jogos, ganhou com autoridade e tranquilidade, lembrando mais o Palmeiras que se acostumou a ver nos últimos anos, apesar de que o trabalho do Abel Ferreira, eu acho que a gente pode classificar ele como mediano em 2025. Mediano para baixo. Isso, mediano para baixo. Trazer aqui mais vencedores, eu vou com a garotada do Flamengo, que jogou no sábado aí, todos os titulares e vários reservas já assim, focados no Intercontinental, jogou os meninos da base e o Michael de capitão. E a verdade é que eles fizeram um excelente jogo contra o Mirassol em São Paulo, é um time que está invicto como mandante, e assim, um 3-3 com virada, com empate, podendo ter ganho o jogo. O Flamengo é um elenco tão recheado, com tanto investimento pesado em jogadores, poucas oportunidades são dadas aos jovens da base. Esse ano, praticamente, quem teve ali mais chance foi o Wallace, que depois da Copa do Brasil, ele perdeu muito espaço. E você ter um jogo assim, para você mostrar o seu potencial, a sua qualidade, são poucas as oportunidades que o Flamengo vai ter, e quando tiver, os caras têm que aproveitar. E eu acho que vários moleques ali jogaram muito bem. Não é qualquer time que consegue somar um ponto em Mirassol, sabe? Pouquíssimos conseguiram, inclusive. Então eu acho que vários jogadores que estão ali entram maiores, pensando até mesmo na temporada que vem, do que eles estavam até 2 dias atrás. E o Flamengo é um time que ele gosta, ele nesses últimos anos está gastando muito em grandes contratações, trazendo jogadores até de nível europeu para atuar aqui no futebol brasileiro. Às vezes uma venda de algum jovem ali que se destacou pode ser interessante, seja para a Europa ou até no próprio mercado nacional, times que conseguem fazer investimento. Teve até papo do Cruzeiro contratar um jogador jovem do Flamengo, era Matheus Gonçalves, se não me engano o nome dele. Então, para fazer a roda girar, o Flamengo também conseguir não só ter os jovens dentro de campo rendendo bem, como foi o caso do jogo contra o Mirassol, um jogo que não valia nada para os dois também, mas para a molecada ali ter uma oportunidade, uma visibilidade também é interessante, chamar a atenção de algum outro clube que pode se interessar. Para fazer essa roda do Flamengo girar também, vendas de jovens é interessante. Com certeza. Trazendo mais um vencedor aqui da minha lista, vou com Carlos Vinícius, atacante do Grêmio, fez 2 gols no jogo contra o Sport. Não que isso seja um grande mérito, você fazer 2 gols no Sport nesse Campeonato Brasileiro, mas ele chegou no meio do ano e fez 12 gols no Campeonato Brasileiro, é hoje o atacante mais confiável que o Grêmio tem, e surge até uma certa expectativa do que ele pode fazer, já tendo uma pré-temporada, já mais adaptado ao futebol brasileiro, em que nível ele pode chegar. E o Grêmio, desde a saída do Luis Soares, ele não teve um cara ali bem forte ali no comando de ataque. Teve o Bright White, que assim, estava até marcando os seus golzinhos, mas acho que a temporada mais artilheira da carreira dele, inclusive, foi no próprio Grêmio, e a segunda na Série B da Espanha. Só que assim, é um jogador de um nível diferente. O Carlos Vinícius, acho que ele tem uma qualidade um pouco maior que o Bright White, então pode ser uma segurança ofensiva que o Grêmio passa a ter a partir da próxima temporada. Ele que era o último nome aqui na minha lista de vencedores, o Carlos Vinícius, que veio justamente depois que o Bright White se lesionou, né? Como você falou, ele fez uma reta final de Campeonato Brasileiro aí absurda. Tem média 1 gol por jogo. Então, assim, é um jogador grande, um jogador forte, mas que tem técnica, ele tem qualidade. Ele é o que o Botafogo queria que o Arthur Cabral fosse. Já tinha sido sondado no passado por outros clubes brasileiros, mas estava ali no Fulham, estava fazendo sua carreira na Europa. Teve essa oportunidade de voltar para o Grêmio. E a verdade é que ele tem jogado muito bem. Vai ser o principal nome do ataque do Grêmio para o ano que vem, eu acredito. Vi notícias, inclusive, que o Grêmio estava buscando contratação de um reserva para ele, que ele é o nome já considerado titular. E fez um baita do campeonato, igual você falou. Eu coloquei ele aqui também pelos 2 gols que ele fez no jogo de hoje, mas muito mais do que isso pelo todo, né? Igual você falou, 2 gols contra o Sport e vários atacantes fizeram, mas o que poucos fizeram foi o que o Carlos Vinícius jogou nessas últimas rodadas aí do Brasileirão.
Exatamente. E para fechar aqui a minha lista, eu tenho mais dois, mas um é um bônus que eu vou falar só no final do vídeo. Fechando aqui com o Fluminense, que garantiu com a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, ganhou de 2-0 do Bahia, termina em alto o Campeonato Brasileiro e vai muito confiante para a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, que tomou uma sapecada do Atlético ali na Arena MRV, com as reservas, é verdade, mas ainda assim, placar bem feio. Mas Fluminense que fez uma reta final de campeonato muito interessante e conquista a vaga de forma merecida para mim. Com certeza. Eu acho que desde que o Zubeldia chegou, o time melhorou bastante. Nas primeiras rodadas com o novo treinador, estava ganhando muito dentro de casa e perdendo fora, mas o nível de atuação não estava assim tão alto. Estava ganhando vários jogos apertados, 1-0, confiando muito na defesa, Fábio fazendo bons jogos. Mas a verdade é que nas últimas rodadas o Fluminense não só tem ganhado, como tem convencido. Talvez seja o time que chega em melhor momento para essa semifinal da Copa do Brasil. Apesar de que o Cruzeiro não perdia, né? O time titular do Cruzeiro não perde há mais de 10 jogos. Tem muitos empates aí, algumas atuações em quesito físico mesmo, um pouco abaixo. O Fluminense está em franco crescimento na temporada. Eu acho que esse é o melhor momento do Fluminense no ano. Talvez seja o melhor momento do Fluminense nos últimos 2 anos, inclusive. E eu acho que o Zubeldia tem muito mérito nisso, né? Ele também teve um bom começo no São Paulo e depois acabou se perdendo. Vamos ver se no Fluminense ele consegue manter esse alto nível aí que ele conseguiu encontrar com os jogadores. Um dos empates do Cruzeiro que você falou foi inclusive contra o próprio Fluminense no Mineirão, que pode vir a ser a final da Copa do Brasil. A ver o que vai acontecer, e nós falaremos aqui no canal, com certeza, sobre os jogos. Vamos para os perdedores? Bora para a parte que todo mundo quer assistir. Já vou puxar aqui o meu primeiro, então, que é o Sport. Aí, mais no geral, não só pela rodada, que tem uma famosa frase que diz, não é sobre como você cai. Mas nesse caso é sobre como caiu, tá? O Sport fez uma campanha lamentável nessa Série A, com direito a algumas cenas bem patéticas, como aquela da torcida organizada no cobrar os jogadores no CT, com a famosa frase, abre aspas, todo mundo aqui tem antecedente criminal, fecha aspas, dito por um dos líderes da organizada do Sport. Vários jogos em que conseguia abrir uma vantagem de mais de um gol até e entregava o jogo no final, tomando empates, viradas. Uma das piores campanhas que a Série A já viu um clube fazer. E estava rebaixado, já tinha umas 25 rodadas. Foi só confirmar umas 5 rodadas atrás, 6 se não estou enganado. E vai voltar para a Série B com muito merecimento o Sport, tá? Eu vou te confessar que eu quase coloquei a torcida do Sport como vencedora. Porque acabou essa cena. Sabe, eu acho que, assim, mesmo você já sabendo que o time está rebaixado, mesmo você sabendo que não tem mais chance, o torcedor, o que é mais aficionado pelo seu clube, ele continua assistindo, ele continua tendo esperança. Sabe, toda semana, todo jogo, uma parte dele vai morrendo. Então eu acho que, assim, o torcedor do Sport acabou o sofrimento. Pelo menos por esse ano, eu acho que agora todo mundo pode botar a cabeça no travesseiro, tranquilo, arrancar o band-aid. Agora a ferida tá ali, mas não tá doendo todo dia mais, sabe? Agora já tá na fase aí do luto, mas pelo menos não vai ter que ficar toda semana acreditando e confiando e fazendo cálculo e assistindo esse time horroroso jogar bola. Quase botei como vencedor, mas com certeza pela campanha que fez, a instituição é uma baita de uma perdedora. Olha, vou trazer aqui meu primeiro perdedor, pode falar. Antes de você trazer um comentário que eu entendo o ponto que você falou, mas o torcedor do Sport mais consciente, ele deve botar a cabeça no travesseiro agora e pensar, se não melhorar bastante, é periga cair para ano que vem. Tem esse detalhe, né? Série B não é para amadores. Série B é dura. Trazendo aqui também o meu primeiro perdedor, que tem a ver com a Série B, Vina, do Ceará. Não pelo que ele fez no jogo contra o Palmeiras, mas pelo que ele fez no jogo contra o Inter.
quando ele foi expulso no começo da partida importantíssima. Se o Ceará tivesse feito um resultado melhor, não teria sido rebaixado. Jogo dentro de casa, o Ceará em bom momento. Assim, tinha a chance de afundar o Inter e se salvar naquele jogo, e um lance bobo nos primeiros minutos, o Vina dá um carrinho acima da bola, pega um tornozelo, é expulso. Isso condiciona a partida e o resultado dela. E acho que hoje, depois desse rebaixamento do Ceará, assim, com certeza ele vai botar a cabeça no travesseiro e repensar esse lance. Inclusive, outro grande perdedor aqui que eu vou colocar como bônus é a torcida do Ceará, né? Porque viu seu time ir bem por boa parte do campeonato, enquanto o rival estava afundado lá na zona de rebaixamento, devia estar zoando todo mundo, xingando a torcida rival, falando que o time ia jogar a Série B, que o Ceará estava fazendo uma excelente campanha, tinha ganhado de Cruzeiro, tinha empatado com o Flamengo, não sei o quê, para no final cair os dois igual. Então, acho que toda a zoação que eles devem ter feito ao longo do ano vai voltar ainda mais pesada agora, no finalzinho do ano e 2026 também. O alento para o torcedor do Ceará é que o Fortaleza caiu também, porque se acontece o milagre do Fortaleza ter conseguido, que eu inclusive comentei com alguns amigos meus que eles estavam falando, não, que o Fortaleza está vindo bem, acho que vai se salvar, e eu sempre fui um pouco cético com essa recuperação do Fortaleza, que estava muito boa mesmo, só que era uma questão que tinha que ganhar todas para conseguir se manter na Série A. E no final foi isso que acabou que precisava acontecer para o time se manter, e ele perdeu para o Botafogo. Mas se o Ceará cai, o Fortaleza fica na Série A, é capaz desse torcedor aí, sei lá, ficar maluco, encher a cara uma semana inteira para tentar esquecer de que futebol existe. Se mudar de estádio. É, isso mesmo. E o Ceará está entre os meus perdedores aqui também. E só para ilustrar um pouco como foi ruim essa reta final do Ceará, eu trouxe aqui uma comparação do time contra os outros 3 que não caíram, mas que eram fortes candidatos ali na luta contra o rebaixamento. O Ceará, nos últimos 5 jogos, ele fez 1 ponto. Foi contra o Cruzeiro, um empate em casa, que estava ganhando e tomou o empate no finalzinho com um gol contra, inclusive. Mas perdeu para o Inter no jogo que você citou, que o Vina foi expulso logo no começo. Perdeu para o Mirassol, perdeu para o Flamengo e perdeu para o Palmeiras. O Inter, que tomou algumas goleadas nessa reta final, nos últimos 5 jogos marcou 7 pontos. O Vitória, nos últimos 5 jogos, fez 10 pontos. E o Santos, nos últimos 5 jogos, marcou 11 pontos. Então fica uma discrepância muito grande do que esses times fizeram para o que o Ceará fez nessa reta final, que você destacou. Ficou muito marcado lá no reta final do primeiro turno, o time Robin Hood, que vai mal contra os pequenos e vai bem contra os times da parte de cima. Na reta final, contra os times lá de cima, ele foi muito mal e por isso terminou rebaixado. Continuou perdendo para os de baixo e começou a perder para os de cima, né? Exatamente. Trazendo Você traz aí ou trago? Posso trazer mais um aqui. O Corinthians é um perdedor da rodada, porque ele jogou com time reserva, beleza, mas assim, contra o Juventude em casa, já rebaixado. Era para ganhar esse jogo, né? Vamos combinar. Mas não só por isso eu coloquei o Corinthians aqui, mas porque eles terminaram atrás do Santos na tabela de classificação. E o time da Vila passou o campeonato inteiro lutando contra o rebaixamento. E ainda assim terminou na frente do Corinthians. Uma campanha bem aquém do que o Corinthians pode, do que ele tem de tamanho de clube. Vive um momento horrível na sua história, assim, com dívidas, se envolvendo até com problemas extracampo, troca de presidente. Realmente uma situação bem complicada que o Corinthians vive. Mas ainda assim, acho que o time titular do Corinthians poderia entregar mais nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente já falou aqui em outros vídeos, né? O trabalho do Dorival no Campeonato Brasileiro é muito ruim. Independente se o time que ele monta é fraco ou se os jogadores não estão afim de jogar em vários jogos, o treinador tem uma grande parcela de culpa nisso, de pelo menos não conseguir motivar os seus jogadores a cumprir a profissão deles, né? Obviamente que os jogadores
se não estiverem afim, também tem culpa, mas também faz parte do trabalho do treinador conseguir manter os atletas motivados, e se não tiverem, troca os caras, coloca quem quer jogar. Então, o Dorival já foi bastante criticado aqui. Esse jogo, igual você falou, time reserva, já com a cabeça na Copa do Brasil, mas o Juventude também já não queria mais nada com nada, né? Talvez terminar o campeonato com alguma dignidade, também fez uma campanha muito abaixo do que apresentou no ano passado, por exemplo. E aí o Corinthians termina com uma nota, eu acho que representa bem o que foi o Campeonato Brasileiro inteiro do Corinthians. Foi esse empate aí sonolento por 38 rodadas, praticamente, foi o que o Corinthians fez. Trazendo aqui mais um perdedor, Matheus. Nós dois. Nós somos perdedores essa semana, porque postamos há 2 dias atrás o vídeo mais visto da história desse canal, pelo menos em um curto período de tempo. A gente tem alguns vídeos aí que passaram de 1.000, 2.000 visualizações, mas foi ao longo de 3, 4 anos. A gente pegou mais de 400 views aí desde sábado até esse momento, em menos de 48 horas. Inclusive, fica aí o agradecimento a todo mundo que assistiu o vídeo, a todo mundo que gostou, deu like, se inscreveu e está assistindo esse. Às vezes conheceu a gente por esse outro. Mas a questão é que a gente fez um vídeo aí, para quem não assistiu, assista. Simulamos a última rodada do Campeonato Brasileiro para ver como é que ia ficar a situação. E a verdade é que a gente errou um monte de resultado. Então, quem foi lá, foi acompanhar nosso trabalho pela primeira vez, viu a gente falando um monte de besteira que no final não deu certo, porque às vezes a pessoa assistiu o primeiro vídeo, viu a rodada e falou: esses dois aqui não fazem ideia do que eles estão falando. Então tá aí, acho que a gente perde, e a nossa grande exposição até o momento no YouTube é com a gente falando merda. Tá aí. Tô pegando aqui o vídeo que nós colocamos e a gente só errou a queda do Inter. Nós acertamos a queda do Ceará, mas a gente colocou uma vitória do Fortaleza. Então, no que importa, A gente nós tivemos botou vitória do 50% Bahia de aproveitamento. também, né? Não, mas no A que gente botou importa, vitória que do era Bahia. a reta final ali, foi 50% de aproveitamento. Erramos aí da Libertadores. Mas dos dois que estavam caindo, a gente acertou um, pelo menos. E que era o mais difícil. O Ceará era talvez o mais improvável de cair. Mas nós colocamos ele na segunda divisão no vídeo. Mas, como todo bom palpite, o legal é ver a galera errando ali, dando uma cornetada no time que acaba ganhando o jogo. Faz parte. E se você chegou nesse vídeo, nós pedimos para você continue também acompanhando os outros. Exato. Que fazem parte aqui do canal. Prometemos acertar mais. Eu sou de um pique assim, eu errei e continuarei errando, tá? Com convicção. Com convicção. Exato. Trazendo aqui mais um perdedor que tem um pouco a ver com a gente também, pode ser, que são aqueles que torceram para a queda de um gigante. Santos perigou ali a zona de rebaixamento boa parte do campeonato. O Inter parecia que não tinha salvação. O Vasco disputou ali em algum momento ali na zona de rebaixamento. Teve uma arrancada no meio do campeonato, mas a reta final também foi um horror. Se tivesse mais umas 2, 3 rodadas, perigava cair também. Só que no final, nenhum desses times acabou rebaixado. Foi Sport, Juventude, Fortaleza e Ceará. Quem estava na expectativa para um Inter, para um Santos, quem sabe ali um Vasco, vão ter que esperar no ano que vem. E olha, dependendo do andar da carruagem de alguns clubes, essas pessoas podem ser saciadas no ano de 2026, tá? Eu acho que a culpa desses times não terem caído é muito mais do começo de campeonato complicado que Fortaleza, Sport e Juventude tiveram, do que por méritos próprios, né? A gente viu o Bahia, o Vitória, que foi muito mal, conseguiu se salvar. A gente viu o Santos, que foi muito mal e conseguiu se salvar. Times aí como o Atlético Mineiro, Vasco, o próprio Corinthians, eu acho que a tranquilidade que eles tiveram nessa última rodada, muito mais por incompetência alheia do que por méritos próprios. Ano que vem, continuam forte aí nessa briga na parte de baixo, se não tiverem grandes mudanças. Trago aqui um perdedor relacionado com isso que você falou, Matheus, que é a Red Bull Bragantino. A verdade é que é um clube
que já não é muito amado pelo torcedor brasileiro, é um clube meio sem carisma, não tem muitos torcedores, muita gente até fala que o Bragantino não devia estar na Série A por essas questões, por não ser um clube com torcida, por não ser um clube de uma empresa e não sei o quê. Verdade é que hoje eles tinham a possibilidade de se tornar um clube muito querido, pelo menos por parte do torcedor brasileiro, que estava torcendo para ver um gigante rebaixado. Eles foram lá e tomaram 3-1 do Inter. Ainda não conseguiram a vaga para a Libertadores, que eles podiam conseguir com uma vitória, dependendo de outros resultados. E fica aí, eu já vi muita gente xingando o Bragantino nas redes sociais, um clube que já não é amado. Tem aí mais um motivo para o torcedor não ter paciência e boa vontade com o clube da Red Bull. Com certeza. E o primeiro gol do Inter, o goleirão lá entregou a rapadura. Nossa, hein? o Cleiton tá de sacanagem. Foi um frango horroroso ali, o gol do mercado. E realmente o Bragantino, que passa a sensação, né, de ser um clube artificial para boa parte do Brasil, vai ser xingado aí pelos torcedores aí de outros clubes que gostariam de ver o Inter na Série B no ano que vem, e eles acabaram não conseguindo fazer o resultado. O Inter ganhou o jogo. E relacionado com o Inter também, tá aqui nos perdedores, o DJ do Beira-Rio, porque o Inter não vai descer para BC nesse ano, vai continuar na primeira divisão. O Inter é time de primeira. Então, só para terminar aqui os meus perdedores com um bom humor, o DJ do Beira-Rio foi demitido e mereceu ser demitido porque ele estava errado, tá? Não fazia sentido tocar aquela música. Ou às vezes ele tá feliz que não vai ser mandado embora, né? Porque se cai o time depois disso, com certeza ele perde o emprego. Às vezes agora ele tem um argumento aí com as pessoas de bom humor para manter esse cargo pro ano que vem. Mas eu tenho mais dois perdedores. Já vazaram com ele, nem isso ele fez. Já? Então ele não pode nem rir agora das pessoas que estariam em uma situação pior, porque o clube ficou. Então ele só se ferrou. Deixa eu só confirmar a notícia aqui. Foi demitido. Procura informação. Foi demitido ou afastado de suas funções após tocar a música Nós Vai Descer para BC no estádio Beira-Rio. Então, ele perdeu o emprego. Nem vingança ele teve. É aquele cara que perde o emprego, mas não perde a piada. O problema é que a piada dele estava errada. Eu tenho aqui mais dois perdedores, Matheus. Vou falar de forma rápida. Primeiro, para mim, é Neymar. Assim, o Neymar que teve uma participação importante no jogo contra o Sport, contra o Juventude, para essa manutenção do Santos na Série A. Ele teve um grande papel, era para ser a grande figura, pelo menos dessa salvação, apesar de todos os problemas que a gente já conhece, de o time estar lá embaixo também ser culpa dele estar jogando abaixo o campeonato inteiro, que ele foi aparecer apenas contra o último e penúltimo colocado. A verdade é que hoje ele podia terminar o ano com uma boa nota lá na Vila Belmiro, dentro de casa, com o clube já salvo, tendo sido herói nas duas últimas partidas, sendo o grande nome dessa conquista, né, que é a manutenção na Série A para o Santos no ano de 2025. A verdade é que a imagem que fica é o Neymar brigando com um adolescente de 17, 18 anos do Cruzeiro que estava estreando no profissional, e depois com outro jogador jovem, que é o Rian Guilherme, meio campista de 20 e poucos anos, chama ele de moleque, não sei o quê. Sim, lances triviais da partida, nada demais. E é o Neymar perdendo novamente a cabeça, caindo em provocação, tentando meter banca e meter marra para cima de jogadores que estão subindo da base agora. Eu acho que é uma postura assim meio ridícula, né? A imagem que fica nesse jogo que podia ser o herói Neymar que salvou o Santos é ele brigando com o adolescente dentro de campo, sabe? Então eu acho que fica feio, né? Mais uma vez o Neymar desperdiçando uma oportunidade de sair bem numa partida e numa temporada. E meu último perdedor... você tem comentários? Só comentar porque é uma postura que não surpreende, né? Talvez no grande momento do Neymar com a camisa da seleção brasileira, que foi a conquista do ouro olímpico no Maracanã, que o Brasil nunca tinha conquistado a medalha, então tinha uma questão de honra ali. Apesar de ser um torneio sub-23,
era muito importante para o Brasil, como futebol brasileiro, conquistar a sua primeira medalha. Ele era o grande rosto da seleção, e a imagem que ficou depois do título era o Neymar discutindo com o torcedor na arquibancada. Então, já é uma postura que ele vem adquirindo ao longo dos anos na carreira. Tem também um outro episódio dele no PSG, que depois de perder um título, ele só com o torcedor também na arquibancada lá, que estava provocando os jogadores que estavam subindo lá para pegar a medalha. Então é isso. É a mentalidade que o Neymar teve ao longo de toda a sua carreira, e não é depois de velho que ele ia mudar também. E assim, se o Neymar acha que ele tem moral de cobrar, de querer meter marra depois da temporada que ele fez nesse ano de 2025, tá tudo errado, né? O Neymar até falou em entrevista que ele buscou ajuda externa, né? Tá com um psicólogo aí, uma psicóloga. Então vamos ver, quem sabe um profissional da área consegue ajudar ele nesse quesito, igual você falou, né? A questão da Olimpíada foi há 10 anos atrás. Então vamos ver se uma outra pessoa, um profissional, consegue ajudar ele nesse quesito, mas que fica feio e realmente não surpreende esse tipo de postura. Meu último perdedor é Verratti, atacante do Vasco, que parte da torcida considera ídolo, outra parte acha que é um jogador importante, mas que não teve grandes conquistas. Verdade é que aqui neste canal sempre foi defendido que era um jogador mediano, sim, que era bom em um quesito, mas que atrapalhava o Vasco em vários outros estilos de jogo que o time tentava implementar. Foi para o banco nesse final de temporada, não vinha jogando bem. Teve uma oportunidade agora com o Vasco jogando como reserva. E aí, quando o Vasco tem um jogador expulso ainda no primeiro tempo, ele é a primeira opção para ser substituído. Sai bravo, sai xingando, dá chute no copo d'água, fica dando chilique ali, reclamando no banco de reserva. A verdade é que é um cara que aparenta assim, claramente está no fim do ciclo dele já pelo Vasco, já não é mais titular, o cara que era jogador importante, capitão do time, um dos líderes do elenco, e hoje é um jogador reserva, e que no jogo que ele talvez tinha chance de jogar por 90 minutos depois de várias rodadas, ele é a primeira opção a ser substituído ainda no primeiro tempo para recompor a defesa depois de uma expulsão, num jogo que não valia mais nada para o Vasco. Então ainda fica a imagem dele reclamando no banco, reclamando sendo substituído, e tem contrato até o fim de 2026, né? O presidente do Vasco, Pedrinho, renovou esse contrato aí, quase R$ 1 milhão para receber por mês, provavelmente no banco, porque já não rende mais como rendia, o Vasco já não joga com tanta dependência de cruzamento na área, então é um jogador aí que perdeu bastante ao longo da temporada inteira, principalmente na segunda metade, e termina o ano também com uma nota baixíssima aí, nessa última chance que ele teve de entrar em campo. Não é um centroavante com as características que o dinizismo pede, né? A gente já falou aqui várias vezes que o Fernando Diniz tem um jeito de jogar bem autoral, e o Verratti não se encaixa nesse estilo. E os jogadores que o Diniz não adapta o estilo de jogo dele aos seus jogadores. Os jogadores têm que se adaptar ao estilo de jogo dele, e concordo com você. Parecem ser os últimos momentos do Verratti com a camisa do Vasco. Resta saber também qual vai ser a condição do Vasco em buscar um novo centroavante, umas peças para o ataque. E se ele quiser ficar para ser uma composição de elenco, jogar poucos minutos, num desespero de uma bola aérea que o Vasco pode precisar, pode até ser interessante, mas fundamental, como ele já foi em outros momentos, difícil voltar a ser. Um jogador interessante assim para o elenco, igual você falou. Às vezes você precisa de chuveirinho, bola na área, ou uma estratégia mais focada em lançamentos longos e alguém para brigar lá na frente, dar uma casquinha, ganhar essa bola no alto. Ele é bom nisso, sabe? Talvez um dos melhores da América do Sul nessa função. O problema é que o Diniz não usa muito esses estilos e o Verratti também não tem jogado bem mesmo nessas situações, né? E tem caído muito, reclamado bastante de falta, sabe? Tá perdendo muito gol mesmo de cabeça, que é o grande ponto forte dele. Então, realmente, assim, eu acho que se o contrato dele estivesse acabando agora, é um cara que o Vasco apertaria a mão, agradeceria pelos serviços prestados e desejaria sorte aí na carreira dele. Mas, como ele tem contrato até o fim do ano que vem, e com salário altíssimo, não sei que o Verratti queira muito jogar, eu acho que provavelmente vai ficar aí no elenco marinando no banco do Vasco.
Exatamente. Foram todos os perdedores? Foram todos. Eu falei que eu tinha um bônus aqui. Tem um vencedor bônus e um perdedor bônus, que não tem a ver com o futebol brasileiro, nem com futebol. Mas vou trazer aqui rapidão. Meu perdedor bônus é a Fórmula 1, porque a expressão não sobra nada para o Betinha ficou obsoleta, ultrapassada, tendo em vista o resultado do título, porque sobrou o campeonato mundial para o Betinha Lando Norris. E o vencedor bônus é Max Verstappen, que perdeu o título, mas ganhou a admiração de muita gente que não gostava dele desde a época de 2021, da rivalidade dele com o Hamilton. Vi muita gente postando, não, eu queria que o Max tivesse ganhado, tal. Ele fez uma recuperação extraordinária, mostrou que é o melhor piloto do grid disparado, e foi mais destacado a recuperação que ele teve do que o título do Lando Norris. O cara que ganhou seu primeiro campeonato mundial, que poderia ter sido um penta do Verstappen. Ficou mais destacado quem perdeu o título do que quem ganhou. Então acho que isso diz muito sobre o tamanho que o Verstappen conseguiu alcançar, não só nessa temporada, mas ao longo da carreira dele. Pelo menos esse ano o Lando não pipocou, né? Em outras temporadas ele teria pipocado. Quem pipocou foi o companheiro dele. Isso sim deveria ser mais falado. A grande pipocada de Oscar Piastri, que acho que teve quase 40 pontos de liderança. Aí foi só afundando. O Lando, pelo menos, não fez o que tinha que fazer na segunda metade. Não ganhava as corridas, mas ficava ali segundo, terceiro. E o Max começou muito atrás. Poderia ter sido campeão se ele não tivesse sido um animal e batido por querer numa corrida no começo da temporada, porque ele ficou com raiva do outro piloto. Assim como o Lando teria perdido o título se não tivesse tido aquela troca de posições entre ele e o Piastri. Então, no final das contas, quem foi mais regular o ano inteiro ganhou. Pelo menos foi isso. O Verstappen até deu uma entrevista no final da corrida falando que ele sabia que iam perguntar isso para ele, falando sim. Você se arrepende daquilo que você fez bastante? Eu falei, eu sabia que você ia me perguntar disso, mas provavelmente eu só errei naquela corrida, né? Eu só tive problema naquela corrida. Sim, falou. Essa foi a resposta dele. E tem muitas características de pontos corridos, né? A gente pensa, aquele jogo que ficou ali, que dava para ter ganhado, no final vai fazer falta. Teve muito disso nessa temporada da Fórmula 1 também, que acabou hoje, assim como o Campeonato Brasileiro, e quis trazer aqui como um bônus na reta final do vídeo. O problema é que não é que ele errou, né? Ele fez o que ele quis fazer. Tudo bem, se errar ou seu carro estragar, faz parte. Agora, você bater por querer num cara que você ficou com raiva dele é diferente do carro dar problema ou você correr mal. Exatamente. Ele não cometeu um erro. Ele acertou o que ele quis fazer. Só que ele foi burro. Esse é o problema. Então tá aí. A diferença. Mais algum comentário final ou já podemos encerrar? Podemos encerrar. Então, muito obrigado você que acompanhou até aqui. Quem assistiu essa saga dos vencedores e perdedores ao longo do Campeonato Brasileiro, você é um vencedor. E você que chegou no meio, no final, você também é um vencedor. Nós pedimos encarecidamente que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, comente aqui embaixo o que você achou dessa última rodada, de quem se salvou, de quem foi rebaixado, quem conquistou a vaga para a Libertadores, quem ficou no chamado limbo do campeonato. Compartilhe o vídeo com aquele torcedor do Inter que está eufórico porque o time dele ficou na Série A. Compartilhe o vídeo com todas as torcidas do Brasil, com o torcedor do Remo, que está ansioso para frequentar o quadro no ano que vem, com todo mundo. Basicamente, esse é o recado. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima. Falou!